Saga completa de Trono de Vidro. Será que realmente vale a pena fazer a leitura completa dessa saga? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui na resenha desse canal. Primeiro de tudo, deixa eu te contar como que eu conheci essa saga. Essa saga ela chegou na minha vida através de uma indicação de uma amiga minha, Jaqueline. Eu tô aqui numa fase de ler livros de fantasia e tudo mais, e ela é apaixonada por esta saga. Pensa numa guria que ama. Ela ama essa saga. E ela falava sempre pra mim assim: nossa, você precisa ler porque você vai se apaixonar pela protagonista, porque ela é muito forte, porque ela é diferenciada. E aí eu decidi me arriscar nessa leitura. E eu fui muito surpreendida positivamente ao longo dessa saga. Trono de Vidro, ele é uma saga de 8 livros. Então ele tem uma sequência ali que você precisa ler. Ele tem muita discussão na internet sobre qual que é a sequência mais adequada para fazer a leitura. Tem gente que defende uma ordem, tem gente que defende outra ordem. Eu vou compartilhar com você qual que foi, como que eu li. E algumas percepções que eu tenho também, o que eu mudaria, o que eu não mudaria nesse processo de leitura. E Trono de Vidro ele foi uma grande surpresa pra mim, porque quando eu comecei a fazer essa leitura, eu achava que ia ser um livro de romance, muito focado na construção do casal como um todo, sabe? Assim como outros livros da própria autora Sarah J. Maas, que é ACOTAR, não sei se você conhece, mas já ouvi, eu nunca li ainda, tá na minha lista, tá? Pra ler o ACOTAR, não li ainda. Mas ACOTAR, ele fala muito sobre romance, pelo que eu vi de resenha na internet. E eu achava que Trono de Vidro ia ser muito focado em romance. E eu não gosto de livro, modéstia à parte, que foque apenas no romance. Eu gosto de uma construção de mundo muito bem feita, eu gosto de plot twist, eu gosto de livros que tenha uma discussão política por trás, conflitos políticos por trás, que seja mais... Eu não gosto de focar só no romance, apesar de às vezes eu gostar de um negócio mamão com açúcar, mas no momento eu não estava buscando isso. E aí eu fui muito surpreendida com o Trono de Vidro, porque ele não, apesar de sim ter uma história de romance ali ao longo da jornada, é um livro que vai muito além disso. Ele tem sim trama política, ele fala muito sobre responsabilidade, ele fala muito sobre amizade, sobre parceria e principalmente sobre como uma gentileza pode voltar a retornar pra você de forma diferente, sabe? Mesmo no mundo cruel, mesmo no mundo injusto, ainda vale a pena você ser gentil, ainda vale a pena você ser convicto das suas crenças. O principal eixo dessa história, na minha opinião, é você mostrar que nós temos uma protagonista que ela tem uma crescente ali ao longo da saga, então ela desde o primeiro livro, você percebe que ela é uma protagonista muito forte, porque ela sofre muitas coisas, ela perdeu os pais, ela se manteve escrava durante um tempo, e aí, apesar dela ser em alguns momentos, principalmente no livro 1, se mostrar muito imatura emocionalmente, você percebe uma crescente dela, inclusive no livro 1, sobre ela lidar com isso, sobre ela lidar com as responsabilidades dela, e principalmente o que as decisões que você toma hoje podem impactar e reverberar por anos na sua vida. E quem que é essa protagonista que eu tô tanto falando, né? A protagonista dessa saga se chama Celina Sardotin, eu acredito que é assim que se pronuncia. E a gente começa no livro 1, ela tendo essa protagonista super confiante, ela chega até a ser arrogante, mas ela é extremamente brilhante nas coisas que ela faz, ela é muito forte. E assim, eu gostei dela desde o começo, desde o primeiro livro, apesar que no primeiro livro ela me irritou vários momentos porque ela era teimosa igual uma porta, mas faz parte, né? Faz parte. Só que quando você chega num determinado livro, aí depende muito da ordem que você leu, que é o livro Lâmina da Assassina. Tem algumas pessoas que recomendam ler o Lâmina da Assassina primeiro, porque ele fala sobre o antes da Celina. Ele fala como que a Celina se tornou Celina. Eu li por terceiro. Por quê? Porque tem spoiler nesse livro. Então, eu preferi ler Trono de Vidro, seguir a ordem lá certinho do Trono de Vidro, depois Coroa da Meia-Noite, depois Lâmina da Assassina. Por quê? Então, no Trono de Vidro eu tenho a Celina adulta passando por um conflito ali, sendo resgatada por um rei, tendo que assumir uma missão. Resgatada não, né? Convocada pelo rei, tendo que assumir uma missão. No Coroa da Meia-Noite, ela vai atrás de cumprir as missões que o rei
deu pra ela, missões que ela é extremamente contra, porque ela é contra o reinado que tá ali no momento. E aí no Lâmina da Assassina você entende por que a Celina é a Celina. E em especial, no Lâmina da Assassina você tem um impacto emocional muito grande, porque ele vai desdobrar outros pontos da história que lá na frente vai fazer... Nos próximos livros você vai perceber, nossa, essa personagem aqui apareceu lá no Lâmina da Assassina. Então eu gostei muito de fazer a leitura dela por terceiro. Porque, primeiro, eu não tomei spoiler do livro 1 e do livro 2, que no caso é o próprio Trono de Vidro, e do Coroa da Meia-Noite, porque se eu tivesse lido Lâmina da Assassina primeiro, com certeza eu tomaria spoiler. E segundo, foi um fechamento emocional bem interessante que eu tive ali desse primeiro trio de livros que ela deu. Em especial sobre o Sam, que é um personagem muito importante da saga, principalmente para a construção de quem é a Celina. Ali no Lâmina da Assassina fez totalmente uma virada e, cara, eu me surpreendi demais. Então vale super a pena, eu defendo a ordem que você tem que ler Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite e depois você vai pra Lâmina da Assassina. Depois de tudo isso, né, depois do Lâmina da Assassina, a gente tem ali o Herdeira do Fogo, que eu particularmente foi um livro meio arrastado pra mim, porque é onde tem a expansão de mundo. E depois tem a Rainha das Sombras, que pra mim, assim, ó, foi o melhor livro da saga, porque é onde a Celina começa a assumir essa responsabilidade de quem ela assume quem ela é realmente. Então ela começa a treinar, ela começa a planejar e ela principalmente começa a surgir uma líder ali dentro que inspira, que faz acontecer, então fez muita diferença. Depois nós temos Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. No Império de Tempestades e Torre do Alvorecer, nós temos pessoas que indicam ler os dois juntos. Eu confesso que eu tentei, mas eu não consegui. Então, o que eu fiz? Por que eu não consegui? Porque eu tava lendo ali um livro, daí eu falei, poxa vida, eu vou ter que parar de ler o que eu tô aqui tão engatada pra ler o outro. Não. Aí eu tomei a decisão no meio do caminho de ler tudo o Império de Tempestades de uma vez, e depois eu fui pra Torre do Alvorecer. Entre Império de Tempestades e Torre do Alvorecer pra mim foi uma surpresa tremenda, eu gostei muito desse livro, e em Torre do Alvorecer eu conheço a Irene. Na verdade, a Irene ela apareceu num outro momento na saga, só que ela não teve nenhum destaque, assim, foi assim, apareceu por ali, deu um alô e voltou só em Torre do Alvorecer, e ela voltou, meus amigos, como uma personagem extremamente fundamental pra história. E ela tem um carinho muito especial aqui no meu coração, óbvio, depois da protagonista, né? Mas ela, assim, amo a Irene, acho ela muito sensata, ela realmente cumpre com aquilo que ela fala, ela faz acontecer, mesmo com as dificuldades, as limitações dela, ela não tem preguiça de ir lá estudar, de ir lá se esforçar pra evoluir. Então, Torre do Alvorecer ganhou meu coração. Ganhou meu coração muito, muito, muito. Porque vai aprofundar a história da Irene, que é uma guria, uma curandeira, e do Cal, que é a mão direita do rei, por exemplo. Dito isso, qual que é a ordem que eu li exatamente, né? Vamos lá. Eu li, então, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira de Fogo... Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Lâmina da Assassina, Herdeira de Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestade, Torre do Alvorecer e, por fim, Reino das Cinzas. Essa foi a ordem que eu li. E eu quero fazer um ranking pra você de qual foi os melhores livros dessa saga e o porquê. Pra mim, em primeiro lugar, tá Rainha das Sombras, porque é onde a gente vê o arco ali de responsabilidade, onde a Celina assume a responsabilidade dela enquanto protagonista, tem um amadurecimento muito grande dela, ela começa a se portar como uma líder e ela tem um crescimento muito grande nesse livro. Em segundo lugar é o Reino das Cinzas, porque cada capítulo você leva uma pancada ali, tem um plot twist muito bom e vai fechando vários pontos da história. Eu realmente achei assim, um fechamento muito bem feito. Terceiro, Lâmina da Assassina, porque, né, fala da origem, fala da dor, fala do sofrimento e fala principalmente, e apresenta também outros personagens que serão muito relevantes ao longo da história. E depois, nesse meu ranking aí, eu colocaria no quarto lugar, Trono de Vidro, porque é onde a gente conhece a protagonista, onde começa tudo, por assim dizer, nessa saga. Coroa da Meia-Noite, Torre do Alvorecer, porque é um romance à parte ali, mas um chuchu. Império de Tempestades e, por último, Herdeira de Fogo. Como eu te falei, Herdeira de Fogo realmente foi um livro que eu arrastei, mas ele é necessário para você ler, para sua leitura. Vamos lá!
Renata, dito isso, será que vale a pena realmente ler essa saga? E eu digo que sim, vale a pena ler essa saga. Não vai esperando apenas que seja romance, vai esperando realmente que você vai receber ali uma protagonista que tem um crescimento, que tem consequências a cada decisão que ela toma. Ela não é boazinha o tempo todo, ela faz umas cagadas assim no meio do caminho, e eu acho isso fantástico, isso que torna ela muito mais humana. Tem ali os conflitos políticos, tem muita lealdade envolvida, não só em relação ao casal que se formou ali ao longo da história. E uma coisa interessante, como a gente tem um crescimento dessa protagonista, a protagonista ela não fica logo de cara com a pessoa que ela vai terminar a história. Ela fica com outros personagens que vão aparecendo ali. Mas, como a autora ela constrói de uma forma que essa protagonista ela também tem algumas decepções amorosas, e isso também ajuda ela a amadurecer, assim, show de bola. Vai trabalhando sobre a dor, como isso impacta no crescimento dela. E uma coisa assim que ficou claro pra mim é que, mesmo quando o mundo tá parecendo assim um caos, ainda vale a pena você permanecer convicto das suas ideias, porque a Celina foi convicta das ideias e dos ideais dela do começo ao fim. Ela não achava, apesar dela ser uma assassina, ela não matava todo mundo, ela tinha muita clareza do, olha só, essas pessoas, que crianças não merecem sofrer, e mesmo ela sendo brutal nas lutas, ela ainda era muito feminina, ela permanecia muito ela, e isso eu gostei muito também, porque às vezes a gente constrói alguns personagens femininos que são fortes e que acabam perdendo algumas características do feminino. Por exemplo, o lance dela se cuidar, o lance dela gostar de vestido, dela gostar de maquiagem. Eu achei isso muito bem escrito e bem estruturado ao longo dessa história. Me conta, você já leu esta saga? Já conhecia? Me fala as suas percepções e qual que é o seu livro favorito? O meu, assim, Rainha das Sombras, foi o meu coração ganho ali. Conta aqui nos comentários. E se você quiser que eu fale sobre alguma outra saga, deixa aqui de sugestão também, que eu vou gravar mais conteúdo assim pra você. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau!